Olá pessoal, tudo bem? Nesta semana, no evento do Dia do Abraço, o prefeito Rubens Furlan comentou de um suposto rombo no IPRESB e que por esse motivo destinaria alguns milhões ao Instituto para sanar o problema. Motivo este que não teria recursos para anunciar benefícios aos servidores e ainda afirmou não saber ao certo como surgiu esse rombo. O fato é que esta fala, além de frustrar os servidores que esperavam pelo anúncio de algum benefício, criou um clima de especulações sobre os motivos que geraram esse rombo, pondo em xeque o trabalho realizado pelo IPRESB, seja seus servidores, gestores ou mesmo conselheiros que o fiscalizam. É importante esclarecer que não há rombo no IPRESB. Hoje ele conta com aproximadamente 2,6 bilhões investidos no mercado financeiro, conforme determina a legislação previdenciária, e que ainda sua receita mensal supera a sua despesa, gerando ali o chamado superávit financeiro. O que existe, na verdade, é um déficit atuarial de pouco mais de 751 milhões. Esse déficit nada mais é do que o resultado de um cálculo que é obtido de tudo que o IPRESB vai arrecadar de recursos com as despesas que ele precisa honrar ali num período de 75 anos. Ou seja, para garantir todas as aposentadorias e pensões dos próximos 75 anos, considerado o cenário de hoje do Instituto, faltariam ali 751 milhões para honrar estes compromissos. E daí a pergunta que se faz é: quando surgiu esse déficit? Tenho a dizer para vocês que esse déficit ele foi iniciado em 2020. E qual foi a sua causa? Muitos podem até acreditar que a causa desse déficit tenha sido a pandemia, um cenário econômico fragilizado, com altas taxas de juros, crise política e fiscal, além de mudanças na legislação que definiu, por exemplo, o estudo atuarial. De fato, todos esses fatores impactaram as finanças não só do IPRESB, mas de todo e qualquer instituto de previdência do Brasil, já que o cenário ele foi o mesmo para todo mundo. A pergunta que faço diante disso é então: por que será que nem todo instituto de previdência se tornou deficitário nesse período? Ao fazer essa pergunta, nos traz uma reflexão que faz enxergar que existem fatores que vão além desses já expostos e que são exclusivos do município de Barueri. Então, quais seriam esses fatores? Eu consigo enxergar dois como sendo os principais. O primeiro deles é uma renúncia de receita previdenciária, que eu passarei a explicar adiante, e a falta de reposição de servidores titulares de cargo no lugar daqueles que se aposentaram ou que faleceram, gerando pensões. Sobre o primeiro item, nós temos que em 2016, no governo Gil, o IPRESB ele encontrava-se numa situação muito favorável, em superávit atuarial de pouco mais de 391 milhões de reais. Ou seja, o IPRESB tinha dinheiro para pagar benefícios previdenciários dos 75 anos seguintes e ainda assim sobrariam esses quase 400 milhões. Como prefeito, o que o Gil fez? Ele criou uma lei que diminuiu o repasse de recursos previdenciários do município. Então, o que antes era 21,64%, passou a ser 18,99% e está até hoje. A essa diminuição de receita a gente chama de renúncia de receita. De 2016 para cá, nós também verificamos que o IPRESB foi vendo as suas reservas sendo consumidas por conta da menor entrada destes recursos financeiros e principalmente pelo aumento da despesa provocada ali pelas aposentadorias e pensões. Ocorre que de lá para cá não houve a reposição desses servidores a estes postos, seja pela falta de concurso público ou pela política de terceirização adotada no município, ali no governo Furlan. Então, lá no Dia do Abraço, quando o prefeito diz que não sabe ao certo quando esse rombo foi criado, tendo a esclarecer que, com base nos dados, nos estudos atuariais, e que são públicos e acessíveis a qualquer um que queira acessá-los, este rombo surgiu
no seu governo, Furlan. E eu vou explicar. Ainda que o Gil tenha feito a lei que renunciasse à receita, reduzindo em 2,65% o repasse do município ao IPRESB, nos anos de 2015 e 2016 o Instituto ainda estava superavitário. Ocorre que a imobilidade do governo Furlan em não retornar a alíquota ao ponto que era antes, associada a uma política de terceirização e a falta de concurso público no município, geraram o déficit a partir de 2020, agravando a situação. Então, caro servidor, o governo atual ele não pode dizer que não sabia, pois desde o final de 2019 o prefeito tem sido alertado deste problema, inclusive sendo encaminhado por vezes diversos dados e estudos que demonstravam que era preciso uma atitude. Só para vocês saberem, hoje, para sanar este déficit, é preciso a adoção de uma alíquota suplementar do município, que vai numa escala progressiva de 5,36% até 6,5% para os próximos 35 anos, ou seja, é uma alíquota que deve ser paga a mais além daquela que existe. E para não gerar novos déficits daqui em diante, é preciso majorar a alíquota patronal em 3%, que foram aquelas mesmas suprimidas no governo Gil. E isso ainda não vai ser suficiente. Como estamos em déficit, será preciso alterar a tabela de alíquota dos servidores públicos de modo a criar mais percentuais de contribuição àqueles que recebem acima do teto do INSS, como acontece no RPPS da União. Isso daí é por força de lei, não é opção. Tem de fazer porque estamos deficitários. Não pense vocês que já não foi cogitado esse repasse de 3% que o prefeito anunciou que vai absorver com o município. Não pense vocês que não foi cogitado esses 3% por parte da equipe Furlan, que incitou que esses 3% fosse jogado para os servidores, de modo a majorar a alíquota e igualar em 14% para todos. O bom é que outra parte do governo, dessa equipe de gestão do governo Furlan, entende que é possível o município equacionar esse déficit aportando recursos. Conto mais. Desde maio de 2022, o prefeito está ciente, sim, que pode absorver essa despesa, pois a viabilidade técnica, que já foi autorizada pela Secretaria de Previdência, legal, veio uma nota específica garantindo isso, e financeira, foram feitos cálculos pela Secretaria de Finanças garantindo essa viabilidade. Inclusive, foi encaminhada uma minuta de projeto de lei que saiu aqui do IPRESB para apreciação do prefeito com estas análises feitas. Para vocês terem uma ideia, dos cálculos realizados, essa medida para o ano de 2023 impactaria em 1,65% o orçamento do município, que está previsto ali em torno de 4,2 bilhões de reais. Então, veja, 1,65% é o impacto que esta medida traz ao orçamento do município, o que é irrisório. Uma vez que é pago, não é de uma vez, é pago em parcelas mensais, então são praticamente imperceptíveis ali ao montante que Barueri recebe. Então, eu vejo que a fala do prefeito no evento do Dia do Abraço foi infeliz. E eu prefiro acreditar que ele foi mal assessorado, pois, ao desprezar os fatos já explicados anteriormente, colocou em xeque o trabalho desenvolvido pelos servidores, gestores e conselheiros do IPRESB e ainda duvidou da nossa capacidade enquanto servidor público de Barueri em perceber que, na realidade, o que falta é interesse político em conceder reajuste salarial e não outra coisa. Tendo eu acompanhado o trabalho do IPRESB há 6 anos na condição de conselheira, digo-lhes que o Instituto tem uma equipe de profissionais, gestores e conselheiros extraordinária, que trabalham com competência e dedicação para melhor servir aos nossos servidores e à população de Barueri. É importante destacar que
todas as medidas que estavam ao alcance do Instituto foram adotadas e olha que não foram poucas, viu? Foi feito o recadastramento, está sendo feito na realidade, recadastramento de servidores, transferência das sobras da taxa de administração ao fundo previdenciário, que foram cerca ali de 30 milhões transferidos, uma política de investimentos rígida, consistente, com uma gestão ativa dos recursos, dentre muitos outros que fazem hoje do Instituto alcançar o nível 3 do Progestão, que é o penúltimo nível de excelência ali a boas práticas previdenciárias. O que poucos sabem é que o Conselho de Administração, do qual eu faço parte, está alertando há tempos o que precisa ser feito. E que isso foge da alçada do IPRESB, pois depende de lei que é competência exclusiva do prefeito. Então, servidores, eu espero que com este vídeo eu possa ter esclarecido as dúvidas e trazido informações acerca do tema. Muito obrigada, um abraço a todos e bom feriado!